Eu já quero começar esse vídeo com uma polêmica aqui. Se você abrir o site da sua corretora e toda a sua carteira hoje estiver subindo, ou então toda a sua carteira no último ano estiver subindo, desculpa, mas você não é um baita investidor. Na verdade, você é um péssimo investidor, porque você está investindo errado. A galera tem a ideia de que um bom investimento é aquele investimento, uma boa carteira, no caso, né? Aquela carteira que está sempre subindo, ou então que em algum momento ela vai estar sempre subindo, entregando um resultado excelente, o maior resultado possível, quando na verdade isso é uma maior mentira, né? Basicamente, se você não tem algum ativo na sua carteira que esteja caindo, você está investindo errado. Isso é um princípio básico da diversificação de carteiras e da gestão de risco. Eu quero te falar nesse vídeo 3 conceitos simples que vão mudar os seus resultados no longo prazo e que, de fato, muitas pessoas não aplicam, não sabem que esses conceitos existem, mas são conceitos técnicos importantes para a sua carteira de investimentos. Eu já vou adiantar também que esses conceitos são conceitos técnicos, acadêmicos, de aulas de finanças de faculdade, então não se preocupe se você não entender tudo aqui. Eu quero que você entenda a lógica, não necessariamente precisa entender a fórmula, como fazer na prática, nem nada disso. É uma aula um pouco mais introdutória para você conseguir pelo menos entender o porquê que esses 3 conceitos são importantes e como que os 3 aplicados em conjunto vão trazer um resultado bizarro para sua carteira no longo prazo. Você vai entender um pouquinho melhor ao longo desse vídeo. Então, basicamente, a gente está falando aqui de 3 conceitos importantes da gestão de risco, né? Primeiro é o desvio padrão, que a gente pode chamar esse sigmazinho aqui bonitinho. Nós temos a correlação e nós temos também o beta. O nome parece esquisito, mas você vai entender um pouco melhor sobre cada um deles. Não quero entrar na fórmula do desvio padrão, porque o desvio padrão é uma fórmula estatística, né? Então, basicamente, é a raiz quadrada da variância, que mostra, quando a gente pega, por exemplo, uma série histórica de todos os retornos, seja diários, semanais, mensais, anuais, de algum determinado ativo. Por exemplo, a gente pega a ação da Petrobras nos últimos 20 anos e a gente calcula qual que é o retorno diário dessa ação. Então, no primeiro dia para o segundo, quanto que a ação variou? Do segundo para o terceiro, quanto que variou? Do terceiro para o quarto, quanto que variou? Basicamente, grande parte dos ativos, eles vão seguir ali uma distribuição normal. O que que isso significa, né? Que vai ter uma média, quando a gente pega esse longo prazo, né? Os ativos vão seguir mais ou menos essa distribuição aqui. A gente tem um eixo aqui dos retornos, que vai desde menos 100% até mais infinito, no caso, né? Porque para cima sempre pode subir. E quando a gente pega aqui, então, a gente plota todos os retornos no gráfico e a gente vai ver que a gente vai seguir mais ou menos uma tendência assim, que esse retorno específico aqui é o que mais vai aparecer e numa distribuição normal essa aqui é a média, que também é a mediana, que também é a moda. São 3 conceitos estatísticos, você não precisa saber disso aqui agora. Mas basicamente é o retorno médio. Imagina que seja um retorno médio de 10% ao ano. A gente está falando aqui de retorno diário, mas vamos colocar ao ano só para facilitar o seu entendimento. E aí a gente tem vários retornos históricos que formam essa curva normal, né? E basicamente quando a gente descobre aqui, por exemplo, um eixo nesse momento aqui, a gente está falando de um retorno de um desvio padrão acima ou um desvio padrão abaixo, que é quanto que esses retornos históricos variam em relação à média. Por isso chama variância. Quanto que eles estão variando em relação à média. Quando a gente tira a raiz dessa variância, a gente tem o desvio padrão. Então, esse aqui é o 10 mais um desvio padrão e esse aqui é o 10 menos um desvio padrão. Imagina que esse ativo, no caso da Petrobras, historicamente apresentou um desvio padrão de, sei lá, tô chutando números aleatórios aqui, né, de 5%. Então, aqui a gente tá falando de um retorno de 15% e aqui a gente tá falando de um retorno de 5%, que é o 10 mais 5 e o 10 menos 5. Então a gente tem esses conceitos que são muito importantes para a gente entender, né? E qual que é a lógica e qual que é a importância da gente dominar esse conceito aqui? Porque quando a gente está falando de distribuição normal e o mundo se comporta de forma normal, várias coisas na natureza seguem essa distribuição normal. Quando a gente pega do menos um desvio padrão até mais um desvio padrão e a gente colore essa área do gráfico aqui, o que que a gente está fazendo? Basicamente, se a gente quer saber essa área do gráfico, a gente está calculando uma integral dessa curva normal. Mais um conceito difícil que você não precisa entender. Eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente pega de menos 1 até mais um desvio padrão, a gente está calculando 68% dos retornos históricos. E o que a teoria fala é que
Com base nos retornos históricos dos últimos 20 anos, que estão seguindo essa distribuição normal, com uma média de 10%, com um desvio padrão de 5%, a gente tem que... Qual que vai ser o retorno dessa ação no próximo ano? Pô, eu não sei, não faço a menor ideia, mas de acordo com os princípios de finanças, a expectativa de retorno é o retorno médio dos últimos anos. Então a gente pode dizer que o retorno esperado dessa ação é 10%. Mas, igual a gente sabe, esses 10% podem variar, né? Existe um certo desvio padrão em relação ao que ele pode ser. Pode ser que seja 20%, pode ser que seja menos 30%, pode ser que seja 9%, 8%, não sei. Só que, quando a gente pega do menos 5 até o mais 5, a gente tem uma probabilidade de 68% de chance do retorno do próximo ano estar entre 5% e 15%. Ou seja, a gente não sabe exatamente quanto que vai ser, mas existe essa probabilidade. E quando a gente está falando de investimentos, a gente está tratando sobre probabilidades. E se a gente adicionar mais um desvio padrão? A gente pega aqui 2 desvios padrão, por exemplo, menos 2 desvios padrão, e aqui a gente coloca mais 2 desvios padrão. Basicamente, quando a gente colore essa área do gráfico aqui de verde e soma com a laranja, né? A gente soma isso aqui tudo, aqui em cima, essa área toda de menos 2 até 2, 95% de área do gráfico desenhada, né? Então a gente tem 95% de chance do retorno do próximo ano estar entre, nesse caso, 0 e 20%. Isso aqui a gente deu um exemplo de ação da Petrobras, mas a gente sabe que não se aplica muito bem a uma ação da Petrobras. Mas da mesma forma que a gente pode calcular isso para um ativo, a gente também pode calcular isso para uma carteira como um todo, né? A fórmula é um pouco mais complexa, mas tem como fazer isso. E esse é o conceito que eu quero trazer aqui para vocês. Basicamente, se a gente pega essa carteira de um cliente nosso, a gente tem um retorno esperado dos últimos 20 anos de 14%, com um desvio padrão aproximadamente ali de 4%. Então, é mais ou menos esse o cenário aqui, né? Vamos arredondar para 5. Esse cliente no próximo ano tem ativos que vão subir, tem ativos que vão cair, mas na média a gente pode esperar que um retorno esperado seja de 10%, mas obviamente cravar os 10% é impossível, mas pensando em probabilidades, tem 68% de chance de estar entre 6% e 14%. E quando a gente aumenta para 95%, entre 2% e 18%, a gente começa a ter um pouco mais de assertividade. Significa que a carteira dele vai estar sempre positiva? Não, porque se a gente pegar aqui mais um desvio padrão, a gente começa a pegar aqui do 2 para menos 4, né? Vai ter menos 2%. Então, existe sim uma possibilidade da carteira estar negativa. Existe um cenário extremo, por exemplo, uma pandemia, tem esses eventos de cauda, né? Evento de cauda é basicamente esse finalzinho aqui da cauda do gráfico que podem entregar um resultado absurdamente positivo ou absurdamente negativo também. Mas quando a gente está analisando e fazendo gestão de risco, o que a gente quer é trabalhar com probabilidades, porque o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, mas dado tudo que aconteceu no passado, dado o que vai acontecer, por exemplo, com os ativos daqui para frente, com a correlação negativa entre eles, que é o próximo conceito que eu quero falar aqui, a gente começa a trabalhar com uma previsibilidade um pouquinho melhor da carteira. E quando a gente apresenta isso aqui para os clientes, eles falam, pô, essa galera entende, eles sabem mais ou menos o que eles estão falando, porque isso aqui é um princípio básico de diversificação e gestão de riscos. Vamos para o segundo conceito, que ele entra muito aqui também, né? Nessa questão do desvio padrão. Igual a gente falou, o desvio padrão é o tanto que esse retorno está oscilando em relação à média da carteira do resultado, né? Em relação à média do resultado, do rendimento dos ativos ou da carteira como um todo. Se a gente está querendo reduzir o risco da carteira, a gente quer reduzir o desvio padrão. O que significa? A gente quer deixar esse gráfico o mais inclinado possível. Por exemplo, assim, né? Que a gente vai ter, ficou até esquisito esse desenho, mas a gente tem uma média aqui de X% e a gente tem um desvio padrão bem menorzinho aqui. Não vou nem terminar o desenho porque tá ficando esquisito. Basicamente, a gente quer deixar esse gráfico um pouco mais enxuto, né? Com o desvio padrão um pouco mais perto da média. E existem várias formas, vou passar a página aqui pra gente não ficar olhando para esse desenho. Basicamente, a gente tem que reduzir esse desvio padrão. E como que a gente reduz esse desvio padrão? Com uma correlação negativa entre os ativos. O que significa correlação negativa? Se eu tenho, ao longo do tempo, um ativo que está indo, por exemplo, nessa direção e o ativo laranja está indo nessa direção, você concorda que a correlação deles é exata, é perfeita, é 100% perfeita, que um está subindo, o outro está subindo também. Mas se eu adiciono, por exemplo, aqui o vermelho, que ele vem nessa direção, é uma correlação
exata negativa, porque quando um sobe, o outro cai na mesma proporção. Obviamente, nada sobe em linha reta, então se a gente começa a analisar aqui em formato de gráfico, né, a gente tem um ativo que aqui vai começar a subir, vai cair e depois vai subir. E a gente tem outro que vai cair, vai subir e depois vai cair. O que a gente pode ter no mercado que segue mais ou menos essa relação? É a Bolsa Brasileira e o dólar. Por quê? Por coincidência? Não, porque quem movimenta a bolsa aqui no Brasil são os institucionais estrangeiros. Então, quando eles vendem as ações, a bolsa cai, porque é um movimento muito forte de venda, né? Então não tem tanta demanda de compra nesses momentos, a bolsa cai. Essa grana que eles venderam, eles pegam o dinheiro, compram dólar para mandar o dinheiro para outro país. O dólar sobe, então a bolsa cai, o dólar sobe e o inverso também é verdadeiro. Eles compram real, o dólar cai e quando eles compram bolsa, a bolsa sobe. Então, bolsa e dólar, se a gente pega esse gráfico, vou deixar aí na tela para vocês verem, historicamente acontece exatamente isso aqui. Então, esse é um princípio básico da diversificação de carteiras. Quando você monta uma carteira, por exemplo, que tem metade de um e metade de outro, se você tivesse uma correlação negativa perfeita entre os ativos, o que isso significa? Que você tem metade da sua carteira em um, metade no outro, e quando um sobe 1%, o outro cai 1% exatamente, significa que o seu desvio da carteira vai ser zero. Essa vai ser a sua rentabilidade esperada da carteira. Ela não vai ter oscilações no curto prazo, por mais que no longo prazo o desempenho possa continuar tendo um retorno esperado bem legal. Então, quando a gente vai analisar a fórmula do desvio padrão de uma carteira, que basicamente é o risco, é a volatilidade de uma carteira com vários ativos, parte dessa fórmula a gente tem que colocar a correlação, que também está lá relacionada com a covariância, do ativo em relação a outro ativo da carteira, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você compra um ativo que está caindo enquanto o outro está subindo, que tem uma correlação negativa, a gente está reduzindo o desvio padrão da carteira como um todo. E a gente está deixando aquele gráfico bem mais fino ali naquele eixo em relação à média dele. Então, outro princípio básico de gestão de risco da sua carteira, que a gente aplica muito nos nossos clientes aqui na Stocus, é: vamos comprar ativos que são negativamente correlacionados ou que têm uma correlação muito próxima de zero entre um e outro. Então, a gente já falou aqui do dólar e da bolsa, então a gente tem parcela da carteira dos clientes alocada em bolsa aqui no Brasil, então a gente precisa tanto para proteção, dolarização, mas também para reduzir o risco da carteira, para a volatilidade ficar menor. Então, dolarizar um percentual do portfólio é interessante. E também, quando a gente coloca uma parcela da carteira ali em renda fixa, pós-fixada, que vai subir de pouquinho em pouquinho sempre, e enquanto a bolsa está sempre oscilando, né? Basicamente, aquela classe de ativo não tem correlação nenhuma com outras classes de ativos, porque uma está aqui subindo, enquanto a outra está oscilando ali ao longo do tempo. Ou seja, não existe correlação, porque uma sobe e a outra está subindo de pouquinho em pouquinho. Não varia, né? Então tem correlação praticamente zero com outras classes de ativos e isso reduz também o risco total da sua carteira. Não vou entrar na fórmula do desvio padrão, porque não cabe nesse vídeo aqui. Se você quiser entender um pouco melhor, você pesquisa algum vídeo sobre desvio padrão, olha a fórmula do Google também. Mas vamos entrar então no terceiro conceito de gestão de risco de carteiras para a gente reduzir o risco esperado da carteira sem reduzir o retorno esperado de longo prazo, que basicamente é o beta. O beta, vou até desenhar aqui, essa formulazinha aqui maravilhosa, que a gente pode analisar como sendo a covariância entre um ativo I e o mercado dividido pela variância, que é o desvio padrão ao quadrado, do mercado. Quando a gente vai analisar isso, basicamente, o que a fórmula do beta está mostrando para a gente é uma medida de sensibilidade. É uma sensibilidade do preço de uma ação, de um ativo, para cada variação na média do mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente analisa quão sensível é uma ação em relação à média, na prática é o seguinte: quando o Ibovespa varia 1%, quanto que a ação da Petrobras vai variar? Quando o Ibovespa oscila 1% para baixo, quanto que a ação da, sei lá, da Localiza vai variar? E aí existem ações que são mais sensíveis para cada variação do mercado e existem ações que são menos sensíveis. Quando a gente vai analisar isso graficamente, o que a gente tem? Temos aqui a média do mercado, por exemplo, o Ibovespa. O Ibovespa, ao longo do tempo, tem um desempenho mais ou menos assim. Se a gente pega uma ação que tem um beta maior do que 1, vamos colocar aqui de verde, significa que
quando a bolsa sobe, na média a ação sobe mais do que a bolsa. Quando a bolsa cai, a ação cai mais do que a bolsa. Então, uma ação, por exemplo, da Petrobras, que tem uma correlação com o índice relativamente forte, porque ela é bem pesada ali dentro do índice, né? Grande parte do índice está em ações da Petrobras, significa que um vai subir bastante, o outro vai cair bastante e vai mais ou menos nessa intensidade, né? Ela é muito mais intensa em cada variação. Por exemplo, tem um beta igual a 1,8. Não sei exatamente quanto é o beta da Petrobras. Mas se a gente pega uma ação um pouco mais conservadora, digamos assim, vamos colocar aqui de laranja, com beta igual a 0,5, na verdade, o que é esse 1,8? Significa que quando a bolsa sobe 1%, a ação sobe na média 1,8%. E quando o beta é 0,5, quando a bolsa sobe 1% ou então cai 1%, essa ação sobe 0,5%, cai 0,5%. Então ela cai e sobe bem menos do que a média do mercado. E aí, quando a gente está falando isso, a gente basicamente está pressupondo que quando a gente coloca ações que são menos sensíveis na nossa carteira perto da média do mercado, em momentos de queda, se a gente tem uma estratégia mais defensiva com ações com beta menor do que 1, significa que a carteira vai cair menos do que a média, o que é muito bom. Tanto, primeiro, porque a nossa correlação negativa vai ajudar a amortecer essa queda, mas na parcela de bolsa especificamente, se a gente tem uma estratégia defensiva com beta menor do que 1, a nossa carteira cai menos do que a média. E isso a gente está falando em média ao longo do tempo. Pode ser que num dia específico, num mês, numa semana, a ação caia mais, a carteira caia mais? Pode. Mas na média, ao longo do tempo, quando a gente analisa um histórico mais de longo prazo, que é o foco que você tem que ter na sua carteira de investimentos, isso aqui se torna mais verdadeiro, né? Existe uma probabilidade maior disso de fato se concretizar. E quando a gente está num cenário de alta, por exemplo, se a gente adota uma estratégia mais arrojada com beta maior do que 1, significa que provavelmente a gente pode ter uma expectativa de retorno maior. Então, normalmente empresas pagadoras de dividendos, empresas mais sólidas, mais maduras, mais consolidadas, teoricamente teriam um beta menor do que 1, e small caps, empresas de commodity, empresas mais arriscadas, mais alavancadas, que têm muita dívida, normalmente elas têm um beta maior do que 1. E aí você pode analisar se faz sentido colocar algum tipo de ativo dentro da sua carteira, seguindo uma premissa de análise macro, né? Para onde a gente está caminhando? Para onde a bolsa vai? Será que faz sentido uma ou outra estratégia? E existe até alguns estudos lá nos Estados Unidos, tem até um livro que chama, se eu não me engano, High Returns from Low Beta. Basicamente mostra que ações com beta menor, mesmo elas tendo um risco menor, no longo prazo elas apresentam também um desempenho melhor. Por quê? Muitas vezes esse risco está atrelado a, por exemplo, um risco operacional maior, a um risco de estrutura de capital, de alavancagem financeira maior. E provavelmente as empresas mais alavancadas, por mais que a gente tenha teoricamente uma relação risco e retorno, né? Quanto mais arriscado, maior o potencial de retorno, mas na prática, como grande parte dessas empresas muitas vezes podem acabar quebrando, ficando no meio do caminho, empresas mais sólidas, por mais que tenham menos risco, no longo prazo isso acaba se transformando também em mais retorno. Então pode ser algo a se considerar também. Se você quiser ler esse livro, dá uma pesquisada aí. Não sei se tem a versão em português, mas isso mostra que no longo prazo uma estratégia mais defensiva com menos risco pode te trazer mais resultados. E na prática, como que você aplica tudo isso dentro de um conceito de carteira de investimentos? Ou você aprofunda nesses conceitos e entende mais a fundo como fazer isso na prática, ou você pode ter um profissional também auxiliando a montagem de carteira aí para você, que ele já domina todos esses conceitos, ou pelo menos deveria dominar, e te ajuda a montar essa carteira, né? Você pode, por exemplo, para fazer isso tudo, investir em ETFs. Existem ETFs, por exemplo, de dividendos aqui no Brasil, que replicam o índice do IDIV, que naturalmente eles são mais seguros do que a média do mercado, eventualmente tem até um beta menor do que 1, mas no longo prazo entregam um resultado bem melhor do que o Ibovespa. Então, quando você está posicionado de uma forma correta e voltando ao que eu falei lá no início do vídeo para fechar todo o raciocínio, se a sua carteira está sempre subindo, você está investindo errado. Por mais que o resultado no curto prazo seja maravilhoso, alguma coisa está errada. Por quê? Se está
tudo subindo, primeiro, você não está seguindo o princípio básico de correlação negativa. Se você não tem a correlação negativa, o desvio padrão da sua carteira fica muito maior. Se o desvio padrão fica muito maior, o seu espectro aqui de retorno também fica muito mais amplo, né? Você pode ter tanto retorno mais para cima quanto mais para baixo, e isso no longo prazo, será que é o mais saudável? Qual que é seu perfil de investidor? Tudo isso precisa ser considerado na sua análise, beleza? Então, se você não entendeu nada que eu falei nesse vídeo, mas quer entender um pouco mais, talvez algum livro mais técnico de gestão de risco possa te ajudar também. Se você não entendeu, assiste de novo, porque esse é um conceito muito importante. Seja para você que está na faculdade, seja para você que quer simplesmente fazer os seus investimentos ali na Bolsa de Valores, é muito importante você, pelo menos, entender a teoria desses conceitos. Não precisa calcular isso na prática, mas se você domina a lógica, o raciocínio por trás desses conceitos aqui, sua carteira começa a ficar muito mais robusta, muito mais completa e com um risco menor que possivelmente vai te trazer um resultado muito melhor no longo prazo. E se você quiser um profissional para acompanhar a sua carteira de investimentos, aplicar tudo isso na prática ali também, preenche o formulário aqui na descrição que eu ou alguém da minha equipe vamos entrar pessoalmente em contato com você para a gente apresentar a Stocks, a nossa consultoria de investimentos, e entender como que a gente pode te ajudar. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Ah, e não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo até o fim se você chegou nesse momento do vídeo, que eu quero saber quantas pessoas chegaram até aqui. Quero ver se você entendeu tudo que eu falei aqui. Deixe suas dúvidas, tamo junto e até lá.